Olá, tudo bem com você? No próximo dia 7 a 10 de setembro, Independência do Brasil, aqui em Florianópolis, nós vamos realizar o primeiro Fórum de Exobiologia e Holismo, Fórum Brasileiro de Exobiologia e Holismo nas dependências do Hotel Faial. Nós vamos ter a presença de Luiz Gonzaga Cortes de Paula, Jorge Antônio Ouro, professor Paulo Araújo Duarte, Jaime Lopes Dalmal, Alberto Francisco do Carmo e mais outros palestrantes de nível, de primeira linha. Você não pode perder, você acesse, vai aparecer no rodapé do seu televisor, www.exoforum.blogspot.com, onde você terá todas as informações, a programação oficial e inclusive no próprio evento nós vamos ter um jantar opcional a bordo do iate Casablanca pela Baía de Florianópolis. Nesta noite eu estive em São Paulo a semana passada e eu não podia deixar de perder a oportunidade de entrevistar um dos maiores especialistas em ufologia do Brasil, o Claudeir Covo. Eu fui lá, dei uma entrevista para a TV Infa, que é a televisão deles, que eles têm no ar, www.infa.com.br, e aproveitei para fazer essa entrevista que você vai ver aqui comigo nesse momento. Então aproveite e um grande abraço. Boa noite. Hoje no Vida Inteligente Especial nós estamos em São Paulo. Todo mundo sabe que nosso programa é ao vivo, mas eu não podia perder essa oportunidade de fazer essa matéria com o que eu considero particularmente o melhor ufólogo do Brasil, Claudeir Covo. Boa noite, Claudeir. Boa noite, Grego. Obrigado por estar participando do Vida Inteligente, do programa Vida Inteligente. Eu que agradeço. É notório, você é um dos ufólogos mais respeitados pela sua seriedade, pela sua contestação, pela não aceitação de qualquer caso sem o devido estudo. A gente sabe que você vai a campo, a gente sabe que você é engenheiro formado. Qual é o grande problema hoje que nós temos, ou do passado também, no estudo dos casos? Como você vê o estudo dos casos através dos pesquisadores, através dos ufólogos? Grego, eu sempre costumo dizer para todas as pessoas que nós temos que pesquisar com a razão, não pesquisar com a emoção. A pessoa, quando se envolve emocionalmente com qualquer caso ufológico, a pessoa acaba querendo, mesmo não sendo um caso ufológico, a pessoa quer que seja ufológico, força a barra, às vezes inventa até situações que não existiram para garantir, talvez, o ego da pessoa, talvez ele queira aparecer, está querendo aparecer num programa de televisão ou numa revista, como ele pesquisou, ele é o dono do caso, ninguém pode mexer nesse caso. Isso eu acho um grande problema, mas um grande problema. Casos ufológicos não têm dono. Caso de ufologia, aconteceu, as pessoas que vão atrás, que pesquisam, chegam a alguma conclusão. E é interessante quando tem 10 pessoas, 15 pessoas pesquisando o mesmo caso, é uma quantidade muito maior de pessoas, de cabeças, de mentes pensando, que podem refletir, raciocinar e chegar a uma conclusão. Mas o importante de tudo é pesquisar com a razão, nunca com a emoção. Você está dizendo isso hoje ou sempre? Como você vê, vamos fazer uma analogia entre a ufologia do tempo que nós começamos a pesquisar, mais de 40 anos, e a ufologia atual. Como é que você vê o nosso passado ufológico em termos de pesquisa e o tipo de pesquisa que a gente faz hoje? Olha, houve muitas mudanças em relação às pesquisas. Antigamente os pesquisadores saíam a campo, passavam noites inteiras pesquisando, passavam vigiando o céu, levavam os equipamentos que tinham disponíveis na época, com chuva, com formiga, com escorpião, com aranha, com cobra. Eu mesmo quase dei de cara com uma onça no meio do mato. Eu entrei no meio do mato e estava junto com um colega, o Atílio, e chegamos num certo instante que entramos num lugar, já estava começando a escurecer, e a gente estava longe da estrada. Eu senti aquele cheiro horrível de onça, típico de onça. Por sorte a onça não estava lá. Saímos correndo de graça. Se tivesse onça, poderia ter sido perigosa
a nossa aventura como pesquisador naquela noite, naquele início de noite, que estava escurecendo. Agora, esses pesquisadores antigos faziam um sacrifício muito grande. Todos tinham também as mesmas dificuldades de hoje, falta de verba, falta de dinheiro, era feito com sacrifício. Às vezes a pessoa deixava fins de semana a família em casa, saía a campo, pesquisava e se obtinha resultados. Hoje isso é feito com uma quantidade muito menor, muito pequena. Hoje não existe, são poucos os fóruns que saem a campo pesquisando. A maioria hoje são fóruns de internet. São pessoas, hoje a gente vê nas listas de ufologia, uma garotada muito grande, na faixa dos seus 14 aos 25 anos, que nunca saíram a campo, leram um monte de sites de ufologia, se julgam doutores em ufologia, e coisas curiosas, criticam casos sem nunca ter ido no local. Isso que é o pior, né? Isso que é o pior. Como é que a pessoa pode chegar à conclusão de um caso sem ir no local, sem entrevistar as testemunhas, sem ver a documentação? Critico porque acha que aquele caso é ufológico ou não é ufológico. Então a pessoa tira conclusões praticamente sem nenhum conhecimento de causa. Então, antigamente, a ufologia, o pessoal ia muito mais a campo e trazia resultados mais concretos. Hoje isso acontece por internet e a pessoa apenas participa com a sua opinião, apenas. Você é conhecido também, e eu tenho material seu num blog que publiquei, o ABC da Ufologia, você é conhecido pela sua seriedade, pela sua conduta, e você fez um trabalho maravilhoso, e que eu espero ver, né? Agora eu vou te falar no ar aqui, eu espero cobrar o famoso livro que você quer lançar, o Manual do Ufólogo, né? Que eu gostaria de ver em público rápido, porque é fabuloso. Você é um especialista em truques e falhas de interpretação. Você, na qualidade de engenheiro, de uma pessoa que foi muito a campo, continua indo a campo sempre que é necessário, e com o advento do Photoshop hoje da internet, que você acabou de dizer, nós temos uma grande dificuldade, porque hoje a gente pode forjar disco voador, a gente pode fazer trabalhos tão perfeitos que fica difícil essa análise. E como você é especialista, fale para o nosso telespectador aqui quais são os fenômenos que mais confundem um avistamento ufológico, vamos chamar assim. Porque, como você sabe, nós somos ufólogos antigos. A gente sabe que nem tudo que está no céu é disco voador. E que, no mínimo, a gente tem que conhecer o que tem no céu para poder fazer aquela filtragem. Qual é a orientação que você dá para o nosso telespectador sobre esse tipo de procedimento, que disco voador geralmente está no céu, né? O que ele deve tomar cuidado, o que ele precisa aprender, quais são os princípios básicos para alguém se iniciar na ufologia da forma correta? Olha, eu tive duas grandes oportunidades na minha vida. Por volta dos meus 10 anos de idade, meu pai comprou uma câmera fotográfica. Naquela época, fotografia era preto e branco. E eu tinha amizade com dois amigos, filhos, de um senhor japonês, que tinha um laboratório na Rua Vergueira, no bairro de Ipiranga, um laboratório fotográfico de revelação preto e branco, e fazia coberturas de eventos, casamentos, festas em geral, né? E naquela época, meus 10, 11, 12 anos, eu comecei, junto com esses amigos, a desenvolver alguns truques fotográficos. Brincadeiras da pessoa esticar a mão, numa distância de 10 metros, uma outra a 30 metros de distância, ajustar tudo direitinho para a pessoa ter a impressão que aquela pessoa pequenininha estava na mão. Fazíamos truques desse tipo. E isso me ensinou muita coisa de fotografia. Com o passar dos anos, eu praticamente em 75 fundei o CEPU inicialmente. Comecei a estudar com 16 anos ufologia, comecei a ler livros, procurar informações. Em 75 fundei o CEPU e mais para frente, depois em 94, o INFA, que é o Instituto Nacional de Investigação de Fenômenos Aeroespaciais. Em 77, eu entrei no laboratório da Arteb. Trabalhei com o cargo de gerente do laboratório de fotometria. Fótons, luz, metria, medição.
Medição de luz. Eu fazia medição de faróis e de lanternas e também desenvolvia a parte ótica dos faróis e lanternas de veículos automotores. Nós tínhamos em torno de 300 equipamentos entre o laboratório químico, o fotométrico, o físico e o de desempenho e durabilidade. Vários desses equipamentos eu comecei a usar para analisar fotografias. Na hora do almoço, na hora de folga, o equipamento não estava sendo ocupado, eu também não tinha um trabalho naquele instante. E daí comecei a me aprofundar e analisar principalmente os grãos da fotografia, do negativo da fotografia, os cristais de prata. E fui com o tempo desenvolvendo uma técnica, fui adquirindo experiência e com isso me tornou-se uma facilidade muito grande em identificar uma dupla exposição, uma fotomontagem, ou a pessoa, na hora de rodar o filme, os filmes antigos, logicamente com película, né, às vezes falhava. Então, existem vários tipos de acidentes fotográficos. Agora, tem muitas coisas que confundem. Eu falei um pouco sobre fotografia, daqui a pouco vou falar um pouco sobre fotografia digital também. Mas nós temos muitas coisas nos céus, principalmente, que confundem o leigo. Com o passar do tempo, o Ibirapuera aqui em São Paulo, eu não sei os outros, nos outros lugares acontece a mesma coisa. Me falaram que no Rio de Janeiro também, onde tem o observatório aquele Ibirapuera. Sim, no planetário. Né? Eles fazem cursos lá de reconhecimento do céu, fazem cursos, eles dão cursos a preço super barato, para pagar só os cursos mesmo, né? Curso de meteorologia, mecânica celeste, e um monte de cursos, e ensino muitas coisas. Eu fiz todos esses cursos, aprendi muita coisa com isso, e também tive muita amizade com o Rubens Junqueira Vilela, que é meteorologista, né? Muitas vezes alguns fenômenos que eu peguei em vídeo e fotografia, mandei para ele também para analisar, que podia ser um fenômeno qualquer atmosférico. Com isso fui aprendendo. Então nós temos hoje, por exemplo, nuvens lenticulares, que confundem, relâmpagos globulares, pássaros em grande formação à distância, um próprio avião vindo de frente à noite, 30 a 40 quilômetros, confunde, parece um ponto parado que vem aumentando lentamente. Uma condensação, né, também? Às vezes também esteira de condensação que os aviões deixam, confundem. Balões juninos, balões meteorológicos, fogo fato, gases do pântano, energias telúricas na própria Terra. Ou seja, é uma quantidade grande, tem fenômeno paraselênio, parélio, tem uma quantidade grande de fenômenos atmosféricos, físicos e artificiais, que acabam confundindo o leigo. O leigo, de repente, vê um fenômeno parélio. O parélio é um arco-íris redondo, uma bola no céu redonda que tem as cores do arco-íris. Essa bola se forma em 4 posições distintas, no intervalo de 30 minutos aproximadamente. Nessa vida inteira de 40 anos de pesquisa, eu consegui 2 vídeos feitos por leigo do fenômeno parélio, que é um fenômeno super, super raro. Mas você imagina uma bola colorida, e eu também nunca vi. Eu consegui 2 vídeos que mandaram para análise, constatado que era o parélio. Então são fenômenos raros que confundem o leigo. Então existem aqueles, eu digo que 97% tem explicação. Eu diria que em torno aí, talvez de 80% são enganos. E uns 17% é a fraude. É engano de boa fé, né? Engano de boa fé. A pessoa não teve nenhuma intenção em relação de fraudar nada. Fotografou, documentou, ouviu, registrou e achou que aquilo poderia ser um fenômeno ufológico. Então, não existe má fé, não existe dolo por parte da pessoa. Agora, dessa 17% aproximadamente, tem pessoas que fazem realmente a fraude. Fazem o truque fotográfico, faz um modelinho, se conhecer técnicas de reflexos de lente facilmente. E hoje, com as câmeras digitais, está acontecendo isso com muito mais intensidade, porque as câmeras ficaram altamente sensíveis e conseguem um grão de pó refletindo a 20 centímetros da lente, fora de foco, ele gera uma bola, um circo, o pessoal chama de esfera, chama de orbe, que vem um termo do inglês, que é esfera, mas não é esfera, aquilo é um círculo,
totalmente transparente e fora de foco. Ou então energia espiritual, né? Energia espiritual, acha que são outras dimensões, fantasma, saci pererê. É assim, é verdade. Cada um com as suas crenças, cada um interpreta. E você prova, você repete o efeito, simplesmente chega a 20 centímetros, solta um pouquinho de açúcar e bate com foco infinito, com o flash, você pega os orbes facilmente, exatamente iguais. Você há pouco fez um trabalho bonito nas listas de internet, né, que você provou para quem, para mim eu considerei incontestável, que você conseguiu reproduzir o que todo mundo fotografa e atribui a outro tipo de fenômenos, né? Exatamente, foi um tipo de trabalho que nós fizemos em equipe, um excelente científico. Importante é que você deu resolução, como você tirou a foto, a abertura, toda coisa técnica e controlável. Perfeito. Fizemos a demonstração A mais B mais C, todos os seus resultados. Foi um trabalho para nós muito gratificante, porque hoje na internet, se você digitar em qualquer site de busca, orbe, você vai encontrar milhares e milhares, e cada um dizendo absurdos, absurdos, absurdos. A coisa ficou tão intensa, a situação dos orbes, que eu achei interessante que a Fujifilm, nos Estados Unidos, recebeu muitas e muitas reclamações de clientes que compraram máquinas, que eles fabricam máquinas fotográficas digitais, achando que era defeito. Então a Fujifilm colocou no site oficial deles uma explicação dizendo que isso é poeira, acontece com desenho, explicando, esclarecendo que não é defeito, é poeira no ambiente. Até um mosquito, se passar na frente da câmera a 20, 10 centímetros, vai formar o que eles chamam de rod, que são... Você fez um belo trabalho também sobre os orbes. Incontestável, na minha opinião. Então, são coisas que nós procuramos fazer no intuito, sempre num embasamento técnico, científico, com o pé no chão. Eu costumo falar para o pessoal, eu ando na rua olhando para o céu, mas nunca dei com a cara em poste. Claro. Ou seja, é pé no chão, faz um trabalho, um experimento, surge uma situação, se você consegue reproduzir em laboratório, consegue provar realmente, tecnicamente, que é aquilo, um simples grão de poeira que foi fotografado e não um disco voador, tem pessoas que aceitam, tem pessoas que não aceitam. Já houve pessoas, por exemplo, que eu contestei a fotografia em si, mostrei para ele, isso é o reflexo, você pode reproduzir fazendo isso. Assim mesmo o cara me xingou, falou, não aceito, para mim isso é UFO, acabou. Mas isso é difícil, então, né? Porque quando fere a nossa crença, geralmente fica difícil de aceitar, difícil. Né? Hoje, quando uma pessoa me traz uma fotografia em casa, eu tenho que preparar, eu vendo que é um reflexo, por exemplo, eu tenho que preparar o espírito da pessoa para ela saber, receber a informação que aquilo não é UFO. Porque simplesmente você chega e fala, desculpa, isso aqui é um reflexo. É melhor que você pegar um balde de água fria na pessoa, ou um tapa, né? A pessoa se assusta e não aceita. Agora eu procuro preparar a pessoa, explicar, olha, assim. Hoje, praticamente as fotografias eu faço as análises pela própria internet. O pessoal me manda, eu analiso, tiro as conclusões. Uma coisa interessante que muitos não sabem, a fotografia digital, todas as regulagens técnicas da foto, da máquina que documentar aquela foto, é registrada dentro da fotografia. Dentro da fotografia? Eletronicamente. Todos os dados. A abertura, o foco, a velocidade, a data, a marca, o modelo. São 40, então eu não preciso nem conhecer, eu não preciso nem conhecer a técnica já está impressa na minha fotografia. Não, tem programas que abrem a fotografia, você carrega ela no computador, você pega esse programa específico, abre essa fotografia e está lá informações. Exif Info, que aparece. Está toda a regulagem completa na máquina. Então se alguém quiser... Então fica mais fácil analisar hoje. O pessoal falou, não, eu foquei para tal lugar, mas aconteceu isso, ou tem tal abertura, máquina digital, você ajustes manuais também, né? Mas tudo aquilo que a máquina estava regulada naquele instante, ela fica documentada. Isso já te ajuda muito, né? Ajuda muito numa análise isso, né? Ajuda bastante, porque a pessoa fala assim, eu não disparei o flash. Desculpa, tal foto diz que você disparou o flash, está marcando aqui, na informação exif. Ou seja, a pessoa não pode inventar mentira na foto digital
porque toda a informação técnica está documentada na foto. Isso é um trabalho que infelizmente não agrada a muitos, como já dissemos, que é claro, quem é que não quer fotografar um disco voador? Outra coisa que a gente podia falar também é dessas que você deve receber muito, né? Que a pessoa foi tirar uma fotografia da namorada ou da família e apareceu na foto, eu não vi, mas apareceu na foto, né? E aí você falou isso tudo, que a gente tem que ver distância, pode ser um mosquito, pode ser uma ave passando, um avião que a pessoa não viu. Claudir, qual foi o caso, na sua opinião e pesquisado por você, o que mais te impressionou nesses mais de 40 anos de ufologia? O que mais te impressionou, o que mais te deu elementos? Você participou, você foi um dos estudiosos ou dos pesquisadores do caso Varginha, a gente sabe, né? Mas qual foi o caso que mais te tocou e que te fez crer que alguma coisa realmente acontece no nosso planeta? Olha, os dois casos mais importantes que eu participei, o caso Varginha, que é um caso que ele tem uma estranheza muito grande. Uma estranheza com muitas testemunhas, situações. Foi um ano de pesquisa direto, todo fim de semana eu saí em Varginha. Agora, tecnicamente falando, o caso mais importante com documentação e com depoimento de autoridades foi o caso de 19 de maio de 86, que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. E envolve depoimentos do ministro, envolve depoimento de pilotos, envolve a documentação de um filme da Mixon, que foi naquele período feito por um cinegrafista profissional, com uma câmera profissional. Isso. Envolveu o coronel Osiris Silva, que na época ele foi exatamente um dia que ele saiu da fundação da Embraer, que ele era o presidente. Ele foi até Brasília, estava junto com o comandante Alcir, num avião Xingu, de propriedade da própria Embraer. Ele recebeu naquele dia a presidência da Petrobras das mãos do nosso presidente, era o... já lembro já o nome do presidente. Figueiredo? Era o Figueiredo? Não. Em 86 já não, né? Não, foi depois do Figueiredo. Ele vinha retornando de Brasília com o avião Xingu, quando ele chegou praticamente em cima de Poços de Calda, o Sarney. Chegou em cima de Poços de Calda, ele foi acionado pela Torre de São José e foi acionado pelo SINDAC de Brasília, para ver se ele tinha contato visual de alvos radares que eles estavam pegando no radar. Os radares pegaram. Os radares pegaram. Isso foi inclusive confirmado pelo próprio ministro, o brigadeiro Moreira Lima. Então, tecnicamente falando, o filme da Mixon, que ocorreu naquele período, junto com a Noite Oficial dos OVNIs, para mim é o caso mais importante em termos de documentação técnica e os detalhes que foram revelados pelas próprias autoridades. Então, esse para mim é o caso mais importante tecnicamente falando. Tá. Um caso também que eu acho muito interessante é a Operação Prato. Muito interessante. Operação Prato, sim. Para mim foi muito importante, eu não pesquisei esse caso, acompanhei tudo que foi divulgado, né? Eu acho que é um caso também fantástico, um caso bem mais antigo, de 77, mas que envolve também as Forças Armadas, você pode ter uma credibilidade maior. Exatamente, né? É um caso também que tem um peso muito grande, que de repente numa região, durante um período muito grande, de 6 meses, toda a população tinha medo de sair na rua à noite, porque poderia ser atacada pelos famosos focos de luz, que ficaram conhecidos como o chupa-chupa. Então, também julgo esse caso importante, mas eu não pesquisei esse caso. Tá, uma coisa importante que eu gostaria de abordar no programa de hoje, vocês acabam de lançar uma coisa inédita na televisão brasileira virtual. Vocês constituíram a TV Infa. O que é a TV Infa? Diz para o nosso telespectador aqui do Vida Inteligente. A TV Infa, quem quiser acessar, é www.tvinfa.com.br. Você vai ver embaixo do seu monitor o endereço. A TV Infa tem hoje o objetivo de entrevistar ufólogos, entrevistar testemunhas ufológicas, seja elas antigas, casos antigos ou casos recentes, fazer uma abordagem a respeito da opinião de cada ufólogo sobre ufologia, sobre alguns casos importantes da ufologia. Então esse é um trabalho que a gente iniciou há 3 meses atrás, estamos entrando já no 4º mês, e a gente pretende, quando tiver condições, tiver saúde, tiver tempo, disponibilidade,
Os programas estão disponíveis no site, é isso? Estão disponíveis. A pessoa, nós estamos a cada 10 dias gerando um documento novo documento. Um documentário. A cada 10 dias ou a cada 15 dias, a gente pode tirar do ar e colocar um novo. Só que todos os arquivos velhos estão disponíveis. A pessoa entra em arquivos, tem lá as entrevistas com o nome das pessoas, clicando na entrevista do Dr. Osiris Silva, por exemplo, vai entrar o filme que está em arquivo. E o que o Claudir acabou de dizer aqui sobre a Noite Oficial dos OVNIs, já está no site do INFA, que você pode acessar, da TV INFA, que nós vamos mostrar aí no seu monitor. E me diz uma coisa, eu posso fazer download dos filmes, por exemplo? Pode fazer download. Tem condição, tá lá? Tem condição. A pessoa vai, logicamente, fazer o download, vai copiar o filme, mas vai estar o tempo todo... Ah, claro, o crédito tem que estar... Da TV INFA. Me diz uma coisa, Claudir, como você vê hoje o futuro da ufologia no Brasil? Vamos falar do Brasil porque nós moramos no Brasil, né? Como você vê o futuro, na sua visão, o que nós podemos esperar? Porque a gente tem percebido nesse tempo todo que tivemos uma incidência muito pequena de avistamentos e tudo, não acontece mais como era no passado. Isso não vamos atribuir a nada. Mas como é que você vê o futuro? Olha, eu vou dizer do futuro em relação ao passado. Eu divido praticamente em 20 anos, primeira geração de ufólogos, segunda geração e terceira geração. Eu faço parte da segunda, você faz parte da segunda. Os pioneiros, muitos já se foram. Eles fizeram um trabalho de base, um trabalho de coleta de informações, com uma série de registro de situações, de como o fenômeno vinha se manifestando, não só no Brasil, como no planeta todo. Entrou a segunda geração, deu continuidade nesse trabalho, desenvolveram mais técnicas e tudo mais, e a geração que agora, que está na terceira geração, eu fico perguntando o que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu não sei, do jeito que está sendo feita a coisa via internet, eu acho que vai ficar uma coisa à base de crença e não mais uma pesquisa científica pé no chão. Infelizmente, né? Quanto tempo nós temos? Já estamos encerrando aqui. Claudir, então já que estamos quase em cima da hora, a sua mensagem final. Esse programa Vida Inteligente, você sabe que chega a muita gente, né? Ele está a nível de Florianópolis, mas depois é convertido em DVD e vai para o resto do Brasil. Uma mensagem final para você aficionado de ufologia, para você aficionado em mistérios da Terra, o seu boa noite. Olha, eu digo a todos que pesquisem com o pé no chão, procurem usar cientificamente o conhecimento, sempre com a razão, nunca com a emoção, e façam um trabalho honesto, o mais honesto possível. Uma boa noite a todos. Obrigado, gente. Fiquem com Deus e até semana que vem.